A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Que hoje a sabedoria do Senhor repouse sobre você, porque Deus ele tem muitas coisas para fazer através de sua vida, mas é necessário que você esteja disponível para viver o propósito de Deus. Esteja no centro de sua vontade, esteja posicionado. Muitas bênçãos nós não temos vivido porque estamos fora da posição. Existe algo que já foi liberado na minha e na sua vida, mas por falta de um posicionamento, ela se encontra retida no mundo espiritual. Mas hoje Deus ele tem um caminho, aleluias, que vai fazer com que você tome posse, que vai fazer com que você enxergue o porquê não tem acontecido, né? A palavra de Deus não tem se realizado na sua vida. Fique atento hoje, porque eu tenho uma palavra dos céus para compartilhar com você. Essa palavra Deus ele tem colocado diariamente no meu coração. E eu quero estar compartilhando com meus irmãos e as minhas irmãs. Mas quero pedir a vocês que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça a sua inscrição. Acione o sininho em todas as vezes que eu colocar uma mensagem, o YouTube vai lhe avisar. Também deixe aqui logo o seu gostei. Você ajuda para que o canal tenha crescimento e para que o YouTube envie para outras pessoas. Amém? Seja hoje um agente do céu aqui na terra. E saiba que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. E essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. Então, esteja atento e posicionado para viver o melhor de Deus nessa terra. A palavra hoje está no livro de Esté, no capítulo 2, a partir do versículo 7, que nos diz assim: E este criara Radassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela e formosa. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é uma instrução para nós. Ela nos mostra o caminho a seguir. Há sempre um caminho do Senhor. Há sempre uma solução. Aqui conta a história de Esté, uma judia que foi levada cativa com todo o povo judeu e havia perdido seus pais. Seus pais foram mortos e o seu tio a criou como filha. Chegando nesse lugar, o nome de Esté havia sido mudado para esse nome, Esté, porque na realidade o nome dela era Radassa, de origem hebraico. Só que para esse lugar, para que ele estivesse ali protegido, o tio viu por melhor que ela não revelasse a sua origem. Mas Esté, ela foi uma jovem criada em cima de princípios bíblicos, princípios estabelecidos pelo Deus Pai Todo-Poderoso. E ela era uma mulher, uma serva do Senhor. E dali ela não revelou. Ela foi levada cativa dentre as moças virgens para que o rei escolhesse uma esposa. Imagine a história dessa jovem. Ela foi tirada da sua vida, dali do seu povo, arrancada à força porque ela não teve escolha. Deixou a sua vida para ir para aquele palácio, junto com outras moças. Só que o seguinte, nessa escolha do rei, as mulheres, mesmo aquelas que não fossem escolhidas como a rainha, elas ficariam ali como concubinas do rei. Não poderiam jamais sair do palácio. Imagine toda a tristeza, os sonhos daquela jovem. Aquela jovem já havia perdido seus pais, estava sendo criada pelo seu tio e dali ela é arrancada do seu ambiente, do único que lhe restava, né? A sua família, que era o seu tio. E vai para aquele palácio. E no meio de todas aquelas moças, Esté é escolhida para ocupar o lugar de autoridade, o lugar de rainha, aquela que reinaria ao lado do rei. Uma mulher improvável, órfã, mas uma mulher criada à base de princípios espirituais, mas uma mulher serva do Senhor. A palavra de Deus diz que ele fará a diferença entre aqueles que o servem e que não servem. E ali estava Esté, mesmo sem saber, com toda a sua dor, mas ocupando
o lugar determinado pelo Senhor. Ela havia separado para que aquele tempo ela estivesse naquele lugar. Ela tinha sido preparada, educada, ensinada antecipadamente para que ela pudesse, aleluias, manifestar ali, né, tudo aquilo que ela aprendeu, porque Deus havia estabelecido que uma serva dele reinaria naquele lugar, no meio de um povo ímpio. Ali estava Esther, para fazer a diferença. Eu quero te dizer que Deus ele vai lhe enviar sim para alguns lugares, mas que você, aleluias, para que você faça a diferença, para que você brilhe, porque o nome Esther significa estrela, aquela que está ao lado do astro, né, que é a lua, desse luminar. Então, Esther foi escolhida como rainha para estar ali naquele tempo com um propósito do Senhor. Eu quero te dizer que Deus, ele não precisa de situações favoráveis para agir. Tudo que estava acontecendo na vida de Esther era desfavorável. E ela ainda foi privada dos seus sonhos de ter uma família. Mas eu quero te dizer que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que o meu e do que o seu. E ele sabe que pensamento tem acerca de cada um de nós. E o pensamento dele é de bem e não de mal. E com aquele posicionamento de Esther, todo o seu povo teve o livramento de morte, porque um servo de Deus estava posicionado. E o que me chama a atenção é a preparação, porque ela foi criada por Mardoqueu. A palavra diz que Esther criara Radassa, que é Esther. Desculpe, que Mardoqueu havia criado Radassa, que é Esther. Ele criou uma mulher de Deus. Olha a origem dela. E ela não se perdeu naquele lugar, não perdeu as suas origens. E foi importante para que ela fizesse a diferença naquele lugar, para que o brilho do Senhor, aleluias, pudesse ali resplandecer naquele lugar de trevas. E ela teve uma grande influência, ela pôde alterar, né, sendo usada por Deus, um destino de um povo que já havia sido massacrado. E ali eles queriam mesmo devastar os judeus, porque eles queriam matar todos os judeus. Mas a partir da sua entrega, do seu posicionamento, a história foi mudada, porque ela tornou-se disponível para servir o Senhor. Eu quero te dizer, ainda que você não entenda, mas nesse lugar, Deus fará um milagre. Deus fará a sua luz dissipar todas as trevas. Esteja posicionada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que dói. Muitas vezes nós nos sentimos fracos só. Mas o que Deus quer é apenas que a gente obedeça, porque o milagre é com Ele. Mas Ele usa pessoas e você precisa estar posicionado. E não tem tão somente a ver com a minha e com a sua vida, não. Deus, a palavra de Deus, Ele abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. E ali um povo teve o livramento de morte por causa de um posicionamento. Primeiro de um homem que havia pego esse familiar para criar e criou muito bem nos princípios, né? Nos princípios estabelecidos por Deus, nos princípios espirituais. E ela ocupou essa posição. Ela obedeceu e assim todo aquele povo pôde ter o livramento. Eu quero te dizer que ainda que a videira não floresça, que não haja vaca nos currais, eu quero te dizer que há uma forma, uma solução, porque Deus ele sempre tem um caminho. E nesse lugar improvável, Ele fará com que o seu nome seja engrandecido e glorificado. Amém? Que Deus abençoe. Deus te preparou para esse momento. Fica firme. O milagre é com Deus. A palavra de Deus diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o teu Deus, a quem te chama pelo nome. E Deus ali chamou Esther para aquele tempo. O nome era Radassa. Ela estava escondida ali, um tesouro do Senhor, uma serva do Senhor, para que ela fosse usada no momento certo. E ali, no momento certo, ela pôde revelar a sua origem. Não fique
ansioso por coisa alguma, porque Deus ele tem cuidado de todas as coisas. Espera no Senhor e tem bom ânimo. Há muitas coisas do Senhor que nós precisamos viver. A partir do nosso posicionamento, iremos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Feche seus olhos e vamos orar essa palavra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa continuar ministrando no seu coração. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia maravilhoso, pelo teu amor, pela tua graça, pelas suas misericórdias que se renovam a cada instante. A tua palavra diz, aleluias, que é de glória em glória, vitória em vitória. E por isso nós estamos aqui fortalecidos no Senhor. Sabemos que a cada dia vem o nosso mal, vem o mal, meu Pai, contra a nossa vida, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Nós fomos preparados para que nós estivéssemos nesse tempo, nesse momento, para vencer toda a situação levantada por Satanás, porque o Senhor já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós nos animássemos, porque o Senhor já havia conquistado essa vitória. E é em Cristo Jesus que nós já somos mais que vencedores. Pai, toma nossas vidas, as nossas vontades, os nossos desejos, nosso livre-arbítrio. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, meu Pai. Cobre a nossa casa com teu sangue, a nossa parentela, o nosso povo. Guarda, protege, livra da malignidade dessa terra. Traz um novo tempo de cura, de libertação. Transforma, Pai, para louvor da tua glória. Senhor Deus, também oro para aqueles que estão perdidos, presos, aprisionados por Satanás, que as cadeias sejam quebradas, que eles sejam libertos, que venham viver um novo tempo. Restaura a nossa casa, a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nos dá autoridade para que a gente venha manifestar, Pai, o seu poder no nosso lar, para que sejamos servas do Senhor onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos enviar, ainda que a nossa carne não queira, ainda que tudo pareça, Pai, um cenário de destruição, de dor, só parece é circunstância, mas que o Senhor venha nos fortalecer, para que a gente passe por esse momento, porque o Senhor já nos entregou essa vitória. Então nos faz enxergar que maior é o Senhor que está em nós do que quem está no mundo. E que agindo o Senhor, não há nada nem ninguém que possa impedir. Em nome de Jesus. Ligamos em concordância essa oração aqui na terra, está ligada nos céus. Que Deus os abençoe e que hoje você possa fazer, em nome de Jesus, a escolha certa de estar posicionado para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.